Você sabia que existem seres na Bíblia tão enigmáticos e poderosos que desafiam nossa compreensão? Quem são os 24 anciãos ao redor do trono celestial? O que é o Leviatã, o monstro marinho mencionado em Jó, ou o Behemoth, descrito como uma criatura indomável? Neste vídeo, você vai conhecer os 10 seres mais misteriosos da Bíblia, revelando significados ocultos e histórias impressionantes que podem transformar a forma como você enxerga o universo espiritual. Já se perguntou como forças invisíveis podem influenciar sua vida? O que esses seres revelam sobre o poder de Deus, o bem e o mal? Enquanto desvendamos esses mistérios, você vai descobrir insights que podem fortalecer sua fé, trazer clareza para suas batalhas espirituais e abrir sua mente para os segredos que moldam nossa existência. Fique comigo até o final deste vídeo. Cada história, cada revelação pode responder perguntas que você nem sabia que precisava fazer. Afinal, quem nunca sentiu a presença de algo maior ao seu redor sem explicação? Vamos juntos explorar o desconhecido e descobrir como esses seres misteriosos podem impactar sua vida hoje. Desde os primórdios da humanidade, o desconhecido sempre nos intrigou. A Bíblia, um dos livros mais estudados da história, guarda entre suas páginas alguns dos mistérios mais profundos já registrados. Você sabia que existem seres descritos nela que nem os estudiosos conseguem explicar completamente? São figuras que vão desde anciãos vestidos de branco ao redor do trono de Deus até monstros marinhos de força descomunal. Mas o que esses seres têm a nos ensinar? E como eles podem revelar verdades escondidas que podem mudar nossa percepção do universo espiritual? Ao explorar esses mistérios, não é só curiosidade que despertamos, mas também reflexões profundas sobre o bem, o mal e o poder que rege todas as coisas. Pense em um momento em que você sentiu que havia algo maior guiando ou desafiando você. Talvez aquele instante em que tudo parecia conspirar a favor ou contra. Os seres bíblicos, como o Leviatã ou os 24 anciãos, nos fazem questionar até onde vai nossa compreensão do plano divino. E se essas histórias fossem mais do que alegorias? Por que tantos desses seres aparecem em momentos críticos das Escrituras? Não é curioso que eles sempre surjam para provocar mudança ou para revelar algo extraordinário? Neste vídeo, vamos mergulhar em cada um desses relatos, desvendando os segredos que a Bíblia nos deixou. E o mais intrigante, cada mistério é como uma peça de um quebra-cabeça maior. Você está pronto para começar a montar esse enigma? Você já parou para pensar no que não podemos ver, mas que ainda assim influencia nossa vida todos os dias? Forças invisíveis estão constantemente em ação, e a Bíblia está repleta de histórias que nos mostram como esses seres desempenham papéis essenciais no equilíbrio entre o bem e o mal. Pense nos anjos que aparecem para proteger, guiar ou trazer mensagens importantes, e também nos desafios colocados por figuras como Satanás ou seus demônios. Cada relato é como um lembrete de que há mais acontecendo ao nosso redor do que os olhos podem enxergar. O mais fascinante é como essas histórias nos conectam com as batalhas que enfrentamos hoje. Já sentiu que estava travando uma luta que parecia maior do que você? Talvez tenha sido em um momento de dúvida, perda ou até mesmo uma decisão importante. A influência dessas forças pode ser sutil, mas poderosa. E saber mais sobre elas pode trazer a clareza que você precisa para identificar de onde vem cada inspiração ou obstáculo, ajudando você a tomar decisões mais alinhadas com o propósito divino. Enquanto exploramos esses mistérios, uma verdade fica evidente. Tudo está conectado. Cada ser descrito na Bíblia, seja o Leviatã, os 24 anciãos ou os serafins, nos ensina algo sobre o poder de Deus e sua autoridade sobre o universo. Mas aqui vai uma pergunta que talvez mude sua perspectiva. Se essas forças invisíveis são reais,
como elas podem estar influenciando você agora mesmo? Vamos descobrir juntos enquanto mergulhamos ainda mais fundo nesses mistérios. Quantas vezes você já sentiu que algo maior estava guiando ou observando os passos da sua vida? Aqueles momentos inexplicáveis em que tudo se encaixa ou, ao contrário, parece desabar sem motivo aparente. A Bíblia nos convida a enxergar além do óbvio, revelando que esses eventos podem ser reflexos de uma realidade espiritual tão poderosa quanto misteriosa. Histórias como a do Leviatã ou dos anciãos ao redor do trono celestial nos mostram que nada acontece por acaso e que há um propósito até mesmo nos momentos mais sombrios. Imagine descobrir que as respostas para seus maiores dilemas já estão à sua disposição, escondidas nos textos sagrados, esperando apenas que você as encontre. A presença desses seres bíblicos é um lembrete de que há um plano maior em ação, um plano que pode impactar diretamente sua vida. Às vezes, reconhecer a atuação dessas forças é o primeiro passo para entender suas próprias batalhas. Que decisões você tem adiado por medo ou insegurança? Que mudanças você pode começar hoje, sabendo que o poder de Deus está ao seu lado? À medida que mergulhamos mais fundo nas histórias dos 10 seres mais misteriosos da Bíblia, cada revelação vai funcionar como uma peça de um quebra-cabeça. Você começará a entender como esses mistérios podem estar relacionados aos desafios que enfrenta diariamente. Afinal, se tudo o que vemos e sentimos é apenas uma parte do que realmente existe, o que mais podemos descobrir ao explorar o desconhecido? Os 24 anciãos descritos no livro do Apocalipse são um dos maiores enigmas bíblicos. Sentados ao redor do trono de Deus, vestidos de branco e com coroas de ouro, eles representam autoridade e pureza. Mas quem são eles? Alguns estudiosos acreditam que são representantes dos santos redimidos, a Igreja de Cristo, enquanto outros sugerem que podem simbolizar uma hierarquia celestial. O que sabemos com certeza é que sua presença é marcada por adoração contínua, lançando suas coroas aos pés de Deus em um gesto de submissão total. Agora, imagine o impacto dessa cena. Pense em como a simbologia dos 24 tronos ao redor do trono principal ressalta a majestade e a soberania divina. É como se o universo inteiro estivesse organizado para glorificar o Criador. Mas o que isso significa para você? Assim como esses anciãos rendem tudo ao Senhor, também somos chamados a refletir sobre o que temos colocado em primeiro lugar em nossas vidas. Será que estamos dispostos a lançar nossas coroas? Ou seja, renunciar ao nosso orgulho e reconhecer o poder maior de Deus? Enquanto exploramos esse mistério, surge uma pergunta intrigante. Por que Deus escolheu exatamente 24 anciãos? Cada detalhe nas Escrituras tem um propósito, e compreender essa numerologia pode nos levar a insights surpreendentes. Seriam eles os representantes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos? Ou algo ainda mais profundo? Essa busca por respostas nos leva a um nível de compreensão que vai além do visível, revelando o poder de Jesus Cristo em cada detalhe do universo. O Leviatã é uma das criaturas mais assustadoras e misteriosas da Bíblia. Descrito no livro de Jó, ele é apresentado como um monstro marinho colossal, com escamas impenetráveis, uma força descomunal e uma ferocidade que faz até os guerreiros mais corajosos tremerem. Mas, por trás dessa descrição impressionante, o Leviatã também simboliza algo mais profundo, o caos e as forças incontroláveis que só Deus pode dominar. Não é à toa que Jó, ao contemplar sua insignificância diante dessa criatura, é levado a reconhecer a supremacia do Criador. Agora pense nisso. O que o Leviatã representa na sua vida? Todos nós enfrentamos monstros, problemas que parecem impossíveis de resolver, desafios que nos paralisam de medo. Assim como Jó foi desafiado a confiar no poder de Deus diante do Leviatã,
Somos chamados a lembrar que nada está fora do controle divino. E sabe o que é mais fascinante? Essa criatura, com todo o seu poder destrutivo, é ainda assim obra das mãos de Deus, mostrando que até o caos está subordinado ao Criador. Mas aqui está a questão. Se o Leviatã é tão poderoso, o que ele nos ensina sobre o poder de Deus? Jó foi confrontado com essa pergunta e percebeu que nenhum problema, por maior que seja, é grande demais para Jesus Cristo. Assim como o Leviatã era inatingível pelos homens, há forças em nossa vida que só podem ser enfrentadas com fé. Então, que monstro você precisa entregar a Deus hoje? A história continua, mas a resposta já começa a tomar forma. O Behemoth, como descrito no livro de Jó, é uma criatura de força bruta, simbolizando a grandiosidade e a invencibilidade da criação divina. Com músculos poderosos, ossos como ferro e um apetite insaciável, ele é uma figura que parece impossível de derrotar. Mas, ao mesmo tempo, o Behemoth também revela a profundidade do mistério que envolve a criação de Deus. Por mais temível que ele seja, é claro que tudo, até mesmo essa criatura monstruosa, é controlado pela vontade de Deus. O Behemoth é uma metáfora de nossa luta contra obstáculos que, à primeira vista, parecem imbatíveis. Já pensou em um momento da sua vida em que algo parecia intransponível? Talvez tenha sido um desafio financeiro, um conflito emocional ou até mesmo uma crise de fé. Esses momentos são como o Behemoth, grandes, imponentes e capazes de nos derrubar se não soubermos como enfrentá-los. O que podemos aprender com o Behemoth é que, mesmo diante de forças imensas, não estamos sozinhos. Assim como Deus criou essa criatura indomável, Ele também nos dá a força para enfrentar as nossas próprias batalhas. E se o Behemoth tivesse um poder tão grande, por que Deus escolheu essa criatura para ensinar a Jó sobre o seu próprio poder? A resposta está na revelação de que não importa o quão forte uma adversidade possa parecer, ela sempre estará sob o controle divino. Da mesma forma, nossos desafios podem ser vencidos quando nos entregamos completamente à direção de Jesus Cristo. Com essa perspectiva, até as batalhas mais intensas se tornam oportunidades para testemunharmos a grandeza do poder de Deus. Lúcifer, o anjo mais resplandecente e perfeito criado por Deus, é uma das figuras mais trágicas da Bíblia. Em Isaías 14, ele é descrito com uma beleza e sabedoria incomparáveis, sendo o portador da luz antes de sua queda. Mas o que levou esse anjo tão poderoso a desafiar a soberania de Deus? Foi o orgulho. Lúcifer, ao se considerar igual a Deus, iniciou uma rebelião celestial, e sua consequência foi a perda de seu lugar no céu e sua transformação em Satanás. Sua história é um alerta. Até as criaturas mais próximas de Deus podem ser corrompidas pelo orgulho. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não foi apenas banido de sua posição, ele se tornou o líder de uma revolta espiritual que continua até hoje. Mas como essa queda se aplica à nossa vida cotidiana? O orgulho, que levou Lúcifer à queda, também pode nos levar a grandes armadilhas. Quantas vezes deixamos nosso ego dominar, colocando-nos em posições que desafiam o plano de Deus para nossas vidas? Como Lúcifer, acreditamos que sabemos mais ou que estamos acima das circunstâncias. Mas a Bíblia nos ensina que devemos sempre buscar humildade diante de Deus. E a grande pergunta que surge aqui é: se Lúcifer, com toda a sua beleza e poder, caiu por orgulho, o que isso nos diz sobre nossas próprias lutas espirituais? Se ele foi derrotado por algo tão comum como o orgulho, o que nos impede de cair nas mesmas tentações? Assim como Lúcifer foi derrotado por seu pecado, nós também devemos aprender a se humilhar diante de Deus. Somente assim podemos evitar o mesmo destino e caminhar sob a proteção e a luz de Jesus Cristo.
Os demônios, descritos em diversos momentos da Bíblia, são seres espirituais que trabalham para desfigurar a imagem de Deus na humanidade. Eles não são apenas invisíveis, mas têm uma presença real que interfere ativamente nas nossas vidas. Através de enganos, tentação e possessão, eles buscam enfraquecer nossa fé, desviar-nos do caminho certo e afastar-nos de Deus. Jesus Cristo enfrentou esses seres em diversas ocasiões, e sua autoridade sobre eles nos ensina que, por mais que pareçam invencíveis, os demônios são limitados e, no fim, derrotados por Deus. Já parou para pensar em como muitas vezes nossas fraquezas espirituais podem ser exploradas por esses seres? Eles não atacam de maneira óbvia, mas muitas vezes se disfarçam em pequenos pensamentos ou atitudes que vão se acumulando ao longo do tempo. O orgulho, o medo, a raiva, todos esses sentimentos podem ser usados contra nós, alimentando um ciclo de fraqueza. Mas, assim como Jesus nos mostrou ao expulsar demônios, temos a capacidade de resistir e de lutar contra essas influências espirituais. O segredo está em manter nossa mente focada em Cristo, em rejeitar as mentiras e em não permitir que o mal tome conta de nossa vida. O que nos ensina a luta contra os demônios é que, mesmo em nossos momentos mais fracos, não estamos sozinhos. Podemos ser tentados, sim, mas temos uma fonte inabalável de poder em Jesus Cristo. Ele nos capacita a resistir ao mal e a lutar contra as forças espirituais que tentam nos derrubar. Lembre-se, a verdadeira batalha espiritual não é contra carne e sangue, mas contra poderes e principados. É uma luta invisível, mas uma luta que podemos vencer se permanecermos firmes na fé. Os querubins, frequentemente retratados como seres majestosos, com múltiplas asas e rostos, têm um papel único na Bíblia: proteger e glorificar a presença de Deus. Quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, foram os querubins com suas espadas flamejantes que guardaram o acesso à árvore da vida, impedindo o retorno da humanidade àquele estado de perfeição. Mas o que torna os querubins tão especiais? Eles não são apenas guardiões, mas também os que proclamam a santidade de Deus. Quando Isaías teve sua visão do trono celestial, os querubins estavam lá clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Parece que os querubins estão sempre associados à pura adoração e reverência a Deus. Sua missão não é apenas proteger, mas também exaltar a santidade e a magnificência divina. Mas o que isso nos ensina sobre nossa própria vida espiritual? Muitas vezes, lutamos para encontrar o equilíbrio entre a proteção e a adoração em nossa jornada de fé. Os querubins nos lembram que a verdadeira adoração vem da total submissão à vontade de Deus, reconhecendo sua soberania sobre todas as coisas. Eles não questionam, não hesitam, simplesmente adoram. Essa figura celestial nos desafia. Como podemos refletir essa pureza e dedicação em nossas próprias vidas? Será que temos colocado nossa adoração a Deus em primeiro lugar? Ou estamos mais preocupados com as distrações ao nosso redor? Como os querubins, precisamos aprender a proteger aquilo que é sagrado e a exaltar a Deus acima de todas as circunstâncias. Quando conseguimos fazer isso, nossa relação com o divino se torna mais íntima e poderosa. E ao mantermos esse foco, também podemos ser usados por Deus em sua missão de trazer luz ao mundo. Melquisedeque, uma figura enigmática mencionada no livro de Gênesis, é um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. Ele aparece de forma súbita, sem genealogia ou história de nascimento, mas com uma autoridade e sabedoria que chamam a atenção. Ele é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, abençoando Abraão após sua vitória sobre os reis inimigos. O que torna Melquisedeque tão único é sua posição como sacerdote sem fim,
uma figura que se assemelha a Cristo, como o escritor de Hebreus afirma. Ele representa uma linhagem sacerdotal eterna, sem princípio nem fim, um reflexo da autoridade de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. O que Melquisedeque nos ensina, então? Ele simboliza a perfeição de um sacerdócio que transcende os limites humanos. Enquanto o sacerdócio levítico de Israel dependia de genealogias e sacerdotes mortais, Melquisedeque representa uma ordem superior, onde a justiça e a paz reinam eternamente. Sua bênção sobre Abraão foi um reconhecimento de que o plano de Deus para a humanidade está além do tempo e das limitações humanas. E da mesma forma, Jesus Cristo, o Rei da Paz, se coloca como sacerdote eterno, intercedendo por nós diante de Deus. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Se Jesus Cristo é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o que isso significa para nós? Como podemos viver em resposta a esse sacerdócio eterno que garante a nossa salvação e acesso direto ao trono de Deus? Ao olhar para Melquisedeque e sua representação de paz e justiça, somos convidados a refletir sobre como podemos viver vidas de integridade e fé, confiantes no sacrifício perfeito de Cristo. Esse conhecimento muda nossa visão do próprio Evangelho e nos prepara para viver de maneira mais plena, tendo a certeza de que em Cristo somos participantes dessa ordem sacerdotal eterna. Agora que você conheceu os 10 seres mais misteriosos da Bíblia, a grande pergunta é: como isso se conecta com Jesus Cristo? Cada um desses seres revela algo essencial sobre o poder e a soberania de Deus, algo que no fim sempre nos leva a Cristo. Ele é a chave para entender tudo o que vimos aqui. Não é apenas por meio de seres celestiais que vemos a grandeza de Deus, mas é em Jesus Cristo que encontramos a plenitude da revelação divina. Ele é o sumo sacerdote eterno, o Rei da Paz, e é por meio dele que podemos acessar a presença de Deus de forma direta e transformadora. Ao refletir sobre esses mistérios, lembre-se de que, em Cristo, você tem acesso a toda sabedoria e poder para vencer as batalhas espirituais. O que esses seres revelam sobre o reino de Deus nos aponta diretamente para Jesus, o centro de tudo. Então, se você quer mudar a sua vida, a verdadeira transformação começa ao colocar sua fé em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Não deixe essa revelação passar despercebida. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre como Jesus Cristo pode transformar sua jornada espiritual. Ele é a chave para entender o propósito de tudo, e a cada dia Ele está convidando você a se aproximar mais dele. Está pronto para viver essa transformação? Vamos seguir juntos.